Na verdade, a Federal Invest surgiu de uma necessidade de um cara de bem. Meu pai era um cara conservador e as pessoas iam lá: Celso, tá com dinheiro parado no banco, me empresta aí. Ele emprestou dinheiro para meia dúzia de pessoas. Ele fazia para ajudar um amigo, fez com meia dúzia de amigos. E um falou pro outro, e aí ele falou: Renato, as pessoas precisam, elas faltam um crédito, não que elas não tenham, mas faltam um crédito, mas não tá legal. Tende a crescer, mas eu não quero que cresça de maneira desordenada, assim. Nós começamos exatamente com 14 mil reais, meu pai tinha já um capitalzinho, sei lá, se era 8, 10 ao todo, eu tinha uma moto ou duas que eu consegui vender, e nos fundimos para poder começar as operações de fomento. Fomos na Associação Nacional de Factoring, e as factories só aceitavam que tivessem factory em empresas muito grandes. Então a gente foi visitar uma factory em Adamantina, foi visitar uma factory em Bauru, se não me engano, dá 1.000 quilômetros daqui. Sei lá quantas viagens fizemos para poder... meia hora que a gente tinha com um cara desse e nos interessava para nos mostrar, ganhar conhecimento, aquela história toda. Até que em abril de 94, nós opinamos em inaugurar uma empresa muito pequena. As coisas foram crescendo e depois de um certo tempo, 1 ano ou 2, realmente consolidamos a empresa num contrato social. Era um capital muito pequeno, mas a gente fazia aquilo com tanto desejo, com tanta vontade, e cada real liberado era com a real intenção de querer fomentar a vida das pessoas e das empresas, que eu acredito que essa lealdade em liberar o crédito de maneira honesta foi ganhando reputação, e um começou a falar para o outro, e a gente começou a realmente crescer de maneira bacana. A partir daí, as coisas, como nossa proposta era realmente muito honesta, as coisas começaram a evoluir muito rápido. Um bom serviço prestado, com uma proposta honesta, naturalmente que você consegue criar aliados. Então, não só as pessoas que negociavam conosco, que operavam conosco, indicavam outras, indicavam os outros, e aí faltou o braço. E foi duro no começo, porque os nossos, as experiências quem tinham era quem vinha de banco. Entendeu? Não tem profissional formado nessa área. Então nós não conseguimos pegar profissional para fazer a empresa crescer. Começou uma luta para trazer alguém de banco para trabalhar conosco. Como funcionário do Banespa, eu atendi a conta do seu Celso, Dona Tuca e propriamente o Renato, por muitos anos. E por eu atendê-lo, talvez ele se agradou da maneira que eu atendia, agressivo ou não, ele tinha a vontade de eu trabalhar com ele, né, com a Federal Invest. Eu falava: Renato, eu não tenho incentivo para sair do banco, não tenho por que sair. E foi difícil, porque eu lembro que eu entrevistei umas 50 pessoas. Por mais que a Federal crescia mensalmente, era uma empresa pequena, era uma empresa de um escritório com 2 cadeiras e 2 mesas, entendeu? Então, por mais que o gráfico estava mirado para cima e todo dia crescendo, quem trabalhava no banco era mais conservador e tinha uma proposta boa, plano de saúde, todos os benefícios que um banco dá. Então ficamos assim 1 ano, 2 ou 3 crescendo constantemente, e no 3º ano pintou um PDV na época Banespa, hoje Santander Brasil, e o Marco Badur se lançou. Falou: cara, a proposta é essa? Eu falei: tá em pé? Eu falei: tá. Então aperta o fax aí. Aí chegou o fax do desligamento dele. Então, eu agradeci e aceitei o convite dele. Então, eu quero fazer parte desse projeto. E graças a Deus, em julho agora, dia 15 de julho, completo 18 anos desse sim lá atrás. Eu acho que a linha do tempo, a gente pode considerar que a abertura da empresa foi uma mega oportunidade. O segundo passo foi identificar, como a gente consegue ser útil para a sociedade disponibilizando as mesmas oportunidades das grandes empresas para as pequenas e médias. A terceira foi a vinda do Badur, que foi o primeiro bancário que entrou na rede falando: sair de uma grande instituição para vir para a Federal. E a quarta foi a abertura de franquias e o franqueado José Orlando Peroni entrando para dar toda essa moral para a rede e automaticamente credenciando a gente como
uma empresa de boas pessoas, de pessoas competentes e com boas intenções. E a nossa vontade era o sonho do Renato, propriamente dito, que eu quero enfatizar que é um sonho muito mais de atender o micro e pequeno comerciante ou prestador de serviço, do que mesmo tentar, vou ficar rico, vou ficar milionário. A vontade dele era tamanha para tentar multiplicar o que ele vinha fazendo em registro, só com a família, passar em outros lugares. A sensação que eu tenho e o que eu espero, e falando um pouco de futuro, o meu orgulho não está, e o meu desejo não está, e a garra e a vontade de continuar crescendo firme e forte e a passos largos não é para triplicar esse valor. Pô, foi começado uma empresinha com 14 mil reais, hoje fatura alguns bilhões de reais. É por causa disso. É a sensação que eu tenho é de conseguir continuar crescendo com uma empresa de bem, fazendo bem para a sociedade, cuidando das pessoas, entendeu? Mas é pelo valor, vamos passar de 3 bi para 100 bi. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em crescer o número de pessoas bacanas, em ser relevante para a sociedade, em fomentar empresas para que elas possam prosperar, gerar emprego, riqueza e renda, entendeu? O nosso maior orgulho é esse. Então, assim, não vamos medir forças para que isso se multiplique por muitos nos próximos anos. Eu queria parabenizar o Federal Invest por esses 25 anos de vida, de dedicação de toda a nossa equipe. Queria agradecer a cada um de vocês, diretores, chefes, gerentes, colaboradores, em todas as suas funções. É importante dizer que, se não fosse vocês, nossa empresa não chegou ou não chegaria aonde está hoje. A gente sabe que um talento individual ele só consegue ser superado por um talento coletivo. E é esse coletivo que eu agradeço, sem esquecer de ninguém, dos que chegaram agora, dos que já se foram, enfim, por todo mundo que participou desse projeto. Eu acho que tem sua contribuição, e fica em cima dessa contribuição pequena, média ou grande, o nosso grande agradecimento. Então, que venha os próximos 25 anos, e se eu tivesse que voltar atrás no tempo, eu garanto que eu faria tudo de novo sem mudar uma vírgula.